Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu preparei um vídeo um pouco diferente, no caso um vídeo de perguntas e respostas. Recentemente eu postei lá nos stories do Instagram uma caixinha de perguntas pedindo para o pessoal deixar perguntas aleatórias que eu iria responder logo depois em vídeo aqui no canal. Claro que responder tudo é complicado, mas eu separei algumas que me chamaram a atenção e também, principalmente, aquelas que se repetiram mais vezes. Mas antes de começar, como sempre, eu quero só te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e para clicar no sininho que fica logo aqui embaixo, para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Bora lá então, pessoal. Eu vou começar falando sempre o nome da pessoa e também a pergunta que ela deixou, que eu coloquei todas as perguntas aqui do meu lado, né? E aí eu vou respondendo uma a uma aqui para vocês. O Matheus perguntou o seguinte, top 5 clássicos que leu. E teve a Juliana que também fez uma pergunta parecida, né? Quais são os seus clássicos favoritos? E isso é uma coisa, sabe, que eu nunca consegui definir ao certo. Eu tenho muita dificuldade até de selecionar assim os meus favoritos para praticamente tudo. Então é algo que quando eu penso, eu acho que eu sempre tenho a sensação de que daqui a, sei lá, daqui a alguns meses ou poucos anos essa lista de favoritos vai mudar, né? Mas pensando aqui agora em clássicos, né? Eu acho que eu colocaria o Morro dos Ventos Uivantes, As Aventuras de Huckleberry Finn, A Metamorfose do Kafka, deixa eu pensar, O Sol é para Todos, com certeza O Sol é para Todos, da Harper Lee, e O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. A Ana Carolina perguntou o seguinte, você tem um livro conforto, aquele que você lê, relê, que sempre está presente na sua vida? E não, sabe, eu não tenho muito essa característica não, eu não tenho muito isso de ter um livro que eu vou sempre estar pegando para ler ou reler. Até gostaria, sabe, eu gostaria de ter algum livro assim, mas pelo menos comigo ainda não aconteceu. O que acontece no meu caso em particular é que eu sou muito adepto de releituras. Então, de vez em quando eu termino um livro e penso que eu posso reler aquele livro no futuro para entender ele melhor ou porque eu gostei muito da história. Mas não é algo assim recorrente, né? É um livro que eu vou estar sempre ali consultando, né? Que eu acho que é mais ou menos o que você me perguntou. Então eu não teria muito esse caso, eu sou realmente bem assim adepto de releituras. Eu gosto muito de ver o efeito disso, sabe? De como a gente vai mudando e a nossa interpretação vai mudando com relação àquele mesmo livro que lemos no passado. Então eu gosto bastante de fazer isso. O Thiago ele perguntou o seguinte, olha só, de onde surgiu o interesse pela literatura oriental? E eu acho que essa foi a pergunta que mais apareceu lá no Instagram. Só que com variações, né? De onde surgiu o interesse por literatura japonesa, de onde surgiu o interesse por cultura oriental e japonesa e coisas assim, né? Mais ou menos assim. Aí eu coloquei o do Thiago, que foi o primeiro a perguntar isso. E bom, eu vou tratar aqui muito do Japão, né? Que é o que eu mais tenho interesse. Eu acho que é muito por conta do Japão que eu acabei adquirindo curiosidades com outros países ali do leste asiático, né? Que estão ali nas proximidades do Japão, como por exemplo a China e também as Coreias. Mas o meu foco geralmente é o Japão, porque foi a partir dele que o meu interesse por literatura oriental meio que surgiu, né? Mas eu acho que a coisa surgiu de uma forma bem natural. Eu não peguei assim, sei lá, hoje eu tô a fim de me aprofundar em literatura oriental. Na verdade foi algo bem natural, sabe? Eu tinha muita curiosidade, por exemplo, com cultura japonesa, mas isso é algo que veio lá da minha infância, de quando eu gostava muito de assistir animes, por exemplo. Na verdade, até hoje eu gosto muito de assistir animes. Assisto um pouco menos do que eu assistia, mas eu continuo gostando muito. E na época, né, eu era pequeno, aí tinha a falecida TV Manchete que passou alguns animes ali, né? Foi inclusive uma emissora de TV bem revolucionária nesse sentido, porque eu acho que foi ela que trouxe, né, a animação japonesa pro Brasil. Então, graças a ela eu assisti, por exemplo, Yu Yu Hakusho,
Acho que Cavaleiros do Zodíaco também passava por ali. Dragon Ball acho que não, ou talvez Dragon Ball clássico, não sei. Um desses aí. Mas de qualquer forma, ali foi meu primeiro contato. E de lá eu comecei a ter curiosidade sempre com coisas de Japão, sabe? Eu gostava muito de jogos do Japão, né? Tipo Pokémon ou coisas desse tipo. Eu gostava muito de... Depois passei um pouco mais velho a ter interesse em cinema japonês, né? Com o Estúdio Ghibli. E depois filmes sem ser filme de animação, né? Mas já mais velho, tipo os do Koreda, do Akira Kurosawa, né? E graças a isso eu fui desenvolvendo esse interesse. Eu gostava muito de música japonesa, especialmente ali as músicas de abertura de animes, que eu gostava muito de escutar de vez em quando. E aí chegou num ponto que eu decidi, meio que naturalmente, conhecer a literatura japonesa, né? Eu acho que um dos primeiros livros japoneses que eu li, eu não tenho certeza se foi o primeiro, mas um dos primeiros foi justamente do Haruki Murakami, que é o escritor que eu falo aqui com muita frequência. Eu acho que foi a trilogia 1Q84. E a partir daí foi, sabe? Aí eu comecei a falar disso no canal, e falando de literatura japonesa, e fui despertando a curiosidade para conhecer outras literaturas daquela mesma região ali do leste asiático. Outra pergunta, pessoal. O Marcondes perguntou o seguinte: já leu O Senhor dos Anéis? E ainda não, pelo menos não a trilogia inteira. É engraçado porque quando eu era adolescente, teve aquela febre, né, do Harry Potter, e surgiu mais ou menos próximo ali a febre do Senhor dos Anéis, apesar de que O Senhor dos Anéis é um livro bem mais antigo. Mas os filmes, as adaptações que fizeram tanto sucesso, surgiram mais ou menos naquele mesmo momento, né? Eu acho que, se eu não me engano, o filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal, ele surgiu no mesmo ano, ou realmente bem perto ali do Sociedade do Anel. Então teve muito essa febre. E aí eu gostava muito dos livros do Harry Potter naquele momento. Eu ficava ali, foi inclusive um dos meus primeiros contatos assim de vontade própria com a literatura. E aí eu gostava muito daquilo, e eu também pensei em tentar abraçar, né, o Senhor dos Anéis, porque eu sempre curti muito RPG, jogos de RPG e coisas assim. E aí eu lembro que os meus pais, na época, acho que foram os meus pais, eles me deram o livro, a trilogia do Senhor dos Anéis. Só que eu comecei a ler e eu achei muito difícil, né? Eu acho que eu ainda não tinha muita maturidade com relação à leitura, né? Eu tinha lido poucos livros e tal, e eu achei aquela leitura muito complicada para mim naquele período, né? Eu não sei se alguém passou por isso também, mas bem diferente do Harry Potter, que eu achava muito mais acessível. E aí eu lembro que eu pensei, vou ler mais pra frente, né? E acabou que eu nunca li, né? Acabou que eu nunca fiz essa leitura do Senhor dos Anéis. Apesar de que hoje em dia a minha vontade não era de pegar o Senhor dos Anéis e ler. Eu tinha muita vontade de, assim que eu tiver tempo, de conseguir meio que ler na ordem certinha das obras do Tolkien, sabe? Eu não sei exatamente qual é a ordem ideal, mas eu gostaria muito de ter as obras do Tolkien, desse universo dele, e ler na ordem correta até chegar no ponto de ler O Senhor dos Anéis, né? Digamos assim. É algo que eu gostaria muito de fazer algum dia. Mais uma pergunta que veio aqui é do Maurício. Ele perguntou o seguinte: como é a rotina de leitura do casal? Costumam ler no mesmo horário? Têm os mesmos gostos? E eu e a minha esposa, nós temos um gosto muito parecido para praticamente tudo, sabe? Indo desde comida até filme, livros e coisas assim. Realmente a gente é muito parecido, sabe? Chega a ser até surpreendente em algumas coisas. E eu acho que, pensando assim realmente em literatura, nosso gosto é muito parecido. Ela gosta muito de literatura japonesa, da mesma forma que eu gosto, sabe? Ela gosta muito de clássicos norte-americanos, como da mesma forma que eu gosto também. Só que tem pequenas coisas, algumas coisas assim, que ela gostava mais do que eu, ou eu gostava mais do que ela. E nós meio que aprendemos a curtir essas coisas muito por conta um do outro, sabe? Por exemplo, minha esposa, a Luíse, ela não lia tantos mangás. Já eu leio mangá desde jovem. Então eu acho que isso, né, ela ali me vê, ela fica me vendo, lendo ali mangás e tal, isso influenciou ela a gostar um pouquinho mais de mangá.
na mesma medida que ela gosta muito de literatura brasileira. E eu não lia tantos brasileiros assim. E graças a ela consegui criar o hábito de ler literatura nacional, ao ponto de que hoje em dia é algo bem natural para mim. Eu simplesmente sabe, leio bem mais literatura brasileira do que eu lia antes, né? Já a outra pergunta, né? Costumam ler no mesmo horário? E eu acho que não, sabe? Eu sou uma pessoa bem mais matinal. Eu costumo, ou tento, né? Sempre acordar bem cedo. Porque eu sou bem matinal. Eu sempre acordei ali, sei lá, por volta das 7 horas. Teve uma época que eu acordava até mais cedo que isso. Eu acordava 6 horas e tal. E sempre gostei de acordar cedo e ler logo depois. A minha energia tá na parte da manhã. Aí vai se esgotando conforme o dia. Ela não, ela já é uma pessoa que ao longo do dia tá um pouco mais devagar e de noite ela tá mais agitada. Então ela costuma ler de noite, né? Nós temos essa diferença, cada um lê num horário. Mas com relação ao gosto, é algo bem parecido, sim. O José perguntou o seguinte: percebi nos stories que você gosta muito de videogame. Quais os seus jogos favoritos? E realmente, eu sempre gostei muito de videogame. Teve desde moleque, sabe? Eu ia muito na casa dos meus amigos quando eu não tinha nenhum console, ou o meu PC também não era muito bom. E aí eu ia muito na casa dos meus amigos para ficar jogando. Era algo que eu fazia muito ali nos finais de semana e tal. E quando eu consegui meu primeiro videogame, que foi o Game Boy Color, eu realmente ficava ali vidrado, sabe? É algo que eu gosto muito até hoje, gosto demais. Realmente é uma coisa que me agrada. Eu acho que talvez por gostar muito de livros, eu tenho a tendência de gostar muito de jogos que focam bastante na questão da narrativa. Então eu gosto muito de RPG, eu gosto muito de alguns jogos de ação, né? E pensando agora assim nos meus jogos favoritos, é difícil, sabe? Eu acho que The Last of Us, parte 1, adoro a parte 2, mas gosto mais da parte 1. Eu acho que a parte 1 é realmente incrível, sabe? Espetacular aquele jogo. Aí tem também um recente, né, que com certeza é um dos favoritos, que é o último Zelda, Tears of the Kingdom, né? Aí eu gostei demais desse jogo, principalmente da parte final dele, me emocionei pra caramba naquele jogo ali. Deixa eu pensar. Tem uma franquia chamada Plague Tale que eu gosto muito também. Gosto bastante de Final Fantasy, de vários, sabe? Eu gosto muito do 7, do 8, do 9, do 12, que é o meu favorito. O 12 pra mim é bem revolucionário, inclusive pra indústria, sabe? É um jogo muito interessante. Joguei ele recentemente, inclusive, de novo. Deixa eu pensar. Resident Evil também. Gosto muito de todos os jogos da franquia Resident Evil, sabe? Gosto muito de todos. Apesar de que o meu favorito provavelmente é o 4. E eu gostei muito da versão que saiu agora, né? O remake. Mas assim, pensando por alto, né? Provavelmente tem outros também que eu gosto muito. Aí a Jéssica me perguntou o seguinte: fale sobre um filme legal que você assistiu ultimamente. E esses últimos meses eu tô assistindo muita coisa, sabe? No mês de agosto, por exemplo, acho que foi um dos que eu mais assisti filme em toda a minha vida. Era muito filme, sabe? Tinha dia que eu assistia 2 filmes. Eu realmente não sei o que deu, sabe? Que eu peguei assim e fui assistindo um monte. E acho que ultimamente um dos que eu gostei mais foi um do Estúdio Ghibli, que eu nunca tinha assistido e que me surpreendeu muito. Eu pensei que eu tinha na minha cabeça a ilusão de que os que eu não tinha assistido eu não ia gostar tanto, né? Mas o que eu assisti eu gostei muito, que se chama Da Colina Cocorico, acho que é esse o nome, Da Colina Cocorico, que é muito emocionante, sabe? É muito legal esse filme. Conta a história de 2 adolescentes que têm um passado ali familiar que nós vamos compreendendo no decorrer da história. Esses 2 adolescentes, uma menina e um menino, eles se aproximam bastante por conta de uma situação que estava acontecendo no colégio deles, que no caso era um prédio que no Japão eles têm muita cultura de clubes, né, de clube de física, clube de literatura, clube de sei lá o que, e os alunos eles entram nesses clubes e estudam ou trabalham ali com relação à temática escolhida, né. E tinha um prédio de uma escola do Japão que tinham vários clubes ali dentro, né, daquele prédio, só que aquele prédio ele estava todo, sabe, estava zoado, estava todo destruído e tal.
e estavam cogitando demolir o local. Só que os estudantes eles tinham um carinho muito grande por aquele local, sabe? E ao mesmo tempo eles não queriam que sabe, destruíssem aquilo lá. E aí o filme vai contando a forma como eles vão tentando, né, arrumar, reformar, melhorar o aspecto para de alguma maneira impedir que aquilo viesse a acontecer. E que nem eu falei, nós acompanhamos essa parte da história em paralelo com a história desses dois adolescentes também, do passado deles. E é um filme assim muito legal, sabe? A forma como ele vai se desenrolando, especialmente nessa questão do passado dos dois personagens. Gostei muito, sabe? Gostei muito desse filme, da Colina Cocorico. Fora que esse filme tem uma trilha sonora bem legal. E eu sou bem atento assim, pra trilha sonora, sabe? Geralmente interfere muito até no fato do quanto eu gosto do filme ou não, sabe? Então é uma coisa assim que eu sempre tento prestar atenção. E esse filme tem uma trilha sonora incrível e também tem uma partezinha que toca uma das minhas músicas japonesas favoritas, que é do Kyo Sakamoto. Recomendo muito para quem não conhece. Se chama Sukiyaki. É uma música que inclusive fez muito sucesso há alguns anos atrás. Eu acho que até no Brasil, tá? Que não tem o brasileiro não tem o hábito de ouvir música japonesa, né? Porque é um país muito distante do nosso. Mas eu acho que até aqui fez sucesso, se eu não me engano. A Mônica ela perguntou o seguinte: suas comidas favoritas? E essa não tem nem muita dificuldade de responder não. Que para assim, comidas salgadas, a minha favorita é pizza. É algo assim que todo mês eu tenho que comer pelo menos uma pizza, sabe? Eu gosto muito. E de doce, torta de limão. É o meu doce favorito, assim, disparado. O meu doce preferido. Já o Cauã perguntou o seguinte: um autor muito famoso que nunca leu, mas que quer muito ler. E aí eu pensei eu acho que talvez, deixa eu ver, tem o Jorge Luiz Borges, mas é um autor que eu já li alguma coisa. Eu li uns contos dele. Li muito pouco, mas é até um medo. Se você pensar em medo literário, eu tenho um pouquinho de medo literário do Jorge Luiz Borges. Mas eu acho que talvez o Hoffmann, né, aquele escritor alemão, é um autor que eu nunca li nada e sempre quis ler. Eu tenho livros dele na minha lista de desejos há muitos anos, também nunca comprei, não sei porquê. Mas é o autor do Quebra-Nozes, né? E ele também tem um outro, Homem de Areia, acho que é o Homem de Areia, um conto dele, né? Eu acho que é um conto dele que eu sempre tive curiosidade de ler. Na verdade, ele é muito famoso como contista, pelo que eu sei. Então eu tinha muita curiosidade de conhecer os contos desse escritor, né? Que é um clássico da literatura alemã, ou de língua alemã, não sei se ele nasceu exatamente na Alemanha. Aí o Eduardo me perguntou o seguinte: dentre os escritores japoneses, qual estilo mais lhe agrada? Deixa eu pensar. Pensando em contemporâneos, é o Haruki Murakami. Apesar de que eu gosto muito da Yoko Ogawa. Mas o estilo do Murakami ele bate muito comigo. Eu me identifico muito, inclusive, com muita coisa do Murakami, sabe? Que é um dos fatores que mais me faz ter interesse em ler os livros dele. Mas o estilo do autor ele é muito agradável de ler, sabe? O Murakami é muito difícil. Você pode até não gostar dos livros dele, mas é muito difícil falar que ele escreve mal, sabe? Os livros dele são muito agradáveis de ler, muito agradáveis. Ele consegue te envolver muito fácil, na mesma medida que também tem aqueles elementos que estão sempre presentes, que eu gosto bastante, sabe? Por exemplo, em vários livros, não todos, tem livros dele que são mais realistas, mas em vários livros, assim, publicados mais recentemente, ele tem a tendência de trabalhar muito com elementos fantásticos, ele puxa muito para você, leitor, dar a sua interpretação daquilo que está acontecendo, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu particularmente gosto bastante de interpretar o que eu tô lendo, sabe? Mesmo que não tenha grandes explicações ali por parte dos autores. Eu gosto muito da forma como ele traz muitas referências, sabe? Eu já conheci tanta coisa graças ao Murakami, de referência musical, de referência literária, de referência de filmes. É realmente um autor assim que o estilo dele me agrada muito, dos japoneses. E nos clássicos, eu não li tanto clássico japonês como eu gostaria. É algo até que eu quero corrigir. Mas eu acho que dos clássicos eu gosto muito do Soseki, né? Eu nunca lembro se é Natsume Soseki ou Natsume Soseki. Mas vou falar Soseki aqui, né?
mas eu acho que é Sosek, não sei. De qualquer forma, Natsume Sosek. Ele é um autor que eu gosto bastante, que ele trabalha muito com aquela coisa do humor e da crítica, né? Que é uma característica que eu gosto muito de encontrar em escritores, que trabalham o humor e a parte crítica para, sei lá, para criticar algum elemento da sociedade, alguma classe social ou coisas assim, né? Você vê muito isso no Gogol, você vê muito isso no Machado de Assis, e o Natsume Soseki faz muito isso também. E aí eu gosto bastante dele. Tem o livro dele também, o Sanshiro, que ele trabalha muito assim o próprio período histórico dele, né? Falando sobre o Japão ali da era Meiji, daquela ocidentalização toda numa sociedade super tradicional. E aí é realmente muito interessante como ele explora esses assuntos, né? Tem um livro dele, o Eu Sou um Gato, que eu já estou prometendo resenha aqui para o canal há muito tempo, e algum dia eu vou cumprir. Mas é aquele tipo do livro que eu sempre tive a sensação de que eu vou gostar muito, sabe? Aí o Bruno, ele me perguntou o seguinte: gosta de futebol? Se sim, qual é o seu time? Gosto muito, adoro futebol. Adoro futebol. Não para jogar, sou bem ruim jogando. Mas gosto muito de futebol. Gosto bastante, sempre acompanhei. E o meu time é o Fluminense. Fluminense desde criancinha. Muito influenciado pelo meu avô e a minha família toda, né? Minha família toda é fluminense. Só por parte de pai que tem muito flamenguista, mas assim, a minha família mesmo é toda tricolor. E agora aí, né, tô na torcida para ganhar essa Libertadores, né? Quase morri do coração no jogo contra o Internacional. E vamos ver o que acontece aí. Aí a Thaís me perguntou o seguinte: você costuma abandonar livros que não gosta ou lê até o final mesmo assim? Ah não, eu abandono, sabe? Se eu não gosto, eu abandono. Eu não fico ali na tortura, não. Eu não fico, não. Se eu não gosto, eu abandono. É que ultimamente eu não tô escolhendo, eu tô dando muita sorte, né? Que eu tô escolhendo muito livro que eu acabo gostando. Eu posso não amar de paixão, mas nada assim que seja um bloqueio, né, na minha frente para eu não conseguir terminar o livro. Mas se acontece de eu pegar um livro e eu não gostar dele, eu paro, sabe? Não tem problema, não tem problema. Eu deixo para ler mais para frente, no futuro, ou se eu sei que eu não vou gostar dele de jeito nenhum, eu dou para alguém, sabe? Vendo ou coisa desse tipo. Não tem problema com isso não. E aí geralmente é o tipo de atitude que eu tenho. A única coisa que eu faço, e recomendo, né, para quem quiser pensar um pouquinho sobre isso, é não tipo, abandonar o livro de cara, né? Dá uma oportunidade, ler algumas páginas, alguns capítulos, sabe? Que às vezes o livro ele começa morno e você mais pra frente vai gostando mais dele, sabe? Se envolve mais com aquilo que tá ali. Mas não abandonar assim de cara. Mas eu, quando pego um livro e não tô gostando, leio alguns capítulos dele, sigo não gostando, aí eu largo e vou para outro. Aí a Karen, ela me perguntou o seguinte: top 5 filmes da sua vida. E lá vamos nós de novo com essa história de top, né? Top 5, top 10, sei lá. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Mas, vamos ver, deixa eu pensar. Eu acho que Vai Veja é um filme que me marcou muito. Gosto muito desse filme. Já fiz até resenha aqui no canal, né? O canal literário de livros e quadrinhos, mas eu fiz questão de falar desse filme aqui, de tanto que eu gosto dele. Pesadíssimo, né? Já adianto. Deixa eu pensar outro. Cinema Paradiso. Nossa, o final de Cinema Paradiso é incrível. Gosto muito daquele filme ali. Deixa eu ver. Pais e Filhos, do Hirokazu Koreda. É um filme pouco conhecido, também já falei dele aqui no canal, mas que é um filme japonês assim muito emocionante, né? Para quem gosta de filmes que falam de relações familiares. É um filme assim muito emocionante. Tem aquele ritmo japonês, né, que é um ritmo mais calmo, não é um filme agitado, né? Mas é um filmaço, é um filmaço. Deixa eu pensar. A Lista de Schindler, né? Acho que já são 4, né? A Lista de Schindler. Deixa eu ver. Vai Veja, Cinema Paradiso, Pais e Filhos, A Lista de Schindler. E O Segredo dos Seus Olhos. Vi recentemente e já tinha assistido em outras oportunidades. E na minha concepção, um filme perfeito, sabe? Eu não consigo encontrar erro naquele filme. É um filme assim, perfeito, do início ao fim. É um filmaço do cinema argentino, sabe? Acho que talvez isso daí... Tem outro, né? Tem A Vida dos Outros, mas eu gosto muito também. Mas eu acho que tá abaixo desses 5 pra mim.
Já chegando aqui no final, pessoal, que eu acho que o vídeo já está bem grande, né? Mas vamos lá. O Fernando perguntou o seguinte: gosta de ficção científica? E gosto muito. Apesar de que tem gêneros que eu não falo tanto aqui no canal, mas que eu gosto muito, né? Que eu não sei porquê, eu poderia estar falando mais. Só que eu acabo escolhendo outros tipos de livro para tratar aqui com vocês. Eu acho que eu gosto bem mais de pegar livros com temática histórica, até por conta da minha formação, né? Mas tem outros gêneros que eu curto bastante, sabe? Só que talvez não seja especificamente da literatura, né? A ficção científica é um desses casos. Eu tenho a tendência de gostar bem mais de ver, por exemplo, vídeos que falam sobre ciência ou filmes de ficção científica. Eu sou muito mais próximo do filme, né? Do cinema, quando se trata de ficção científica. Na literatura, eu ainda não dei tantas oportunidades assim. Eu li algumas coisas do Asimov, né? Mas fora isso, acho que tem muita coisa para explorar, né? Nesse universo da literatura de ficção científica. Mas eu acho que o gênero como todo, eu sou muito mais ligado ao cinema, né? De ficção científica do que necessariamente à literatura. E a última pergunta, pessoal. A Kátia, ela fez a seguinte pergunta: você costuma ler fantasia? Um dos melhores do ano para mim até agora foi o Piranesi, da Susanna Clarke. A minha esposa leu esse livro recentemente e ela amou de paixão, tá insistindo um tempão para eu começar essa leitura. E como é um livro curto, né, não é aquele tipo de leitura que vai demorar tanto assim, eu tô pensando seriamente em começar também. Eu gosto muito de fantasia, né, que nem eu falei, eu sou cria de filmes e da literatura ali do Harry Potter, né? Realmente fui muito influenciado por esses livros a gostar de literatura. Então eu sempre gostei muito de fantasia. Tem uma série antiga que eu li também, chamada Doutora Quest, que também me influenciou muito, né? E eu acho que eu poderia ler mais fantasia do que eu leio, mas gosto muito também. Mas aí eu acho que é o mesmo caso da outra pergunta, sabe? Eu geralmente, no caso da fantasia, são outras mídias que me atraem mais na atualidade. Por exemplo, no caso da fantasia, eu acho que eu gosto bastante de jogos com elementos fantásticos, sabe? E eu gosto muito de filmes também que que exploram, né, o universo da fantasia. Já a literatura, não tanto assim. Eu acho que eu nem conheço muito. Era algo que eu deveria dar uma conferida melhor, né? Os livros da Susanna Clarke, por exemplo, dizem que são ótimos, né? Então eu acho que seria interessante. Mas gosto sim, gosto bastante de fantasia. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo de perguntas e respostas. Eu pretendo trazer outros vídeos desse mesmo formato mais pra frente, de vez em quando, né? Pra dar uma quebrada, né, de resenha e conteúdo assim, né, para eu pegar e simplesmente bater um papo aqui com vocês sobre perguntas que vocês tenham curiosidade ou coisas desse tipo. Beleza, pessoal? Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza? Tá, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!